Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Bíblica Acadêmica e hoje vamos falar de imortalidade da alma dentro do livro Filosofia do Dr. Norman Geisler, uma introdução à filosofia, uma perspectiva cristã. Esse aqui já está na terceira edição, é um livro fantástico, se você não tem, adquira. O homem vive após a morte? Vamos falar hoje sobre imortalidade. A pergunta é: o homem sobrevive após a sua própria morte? Do Dr. Norman Geisler. A imortalidade da alma. Agora estamos prontos para examinar as evidências que são dadas para apoiar a imortalidade. Primeiramente, discutiremos os tipos de doutrinas da imortalidade. Depois, examinaremos os argumentos em prol da imortalidade. Tipos de doutrinas da imortalidade. A imortalidade ou a sobrevivência após a morte tem sido olhada de três maneiras: a doutrina da alma imortal, a doutrina da reconstrução e a doutrina do homem sombra ou pessoa mínima. Cada uma destas é uma tentativa de descrever como um homem poderia sobreviver ao seu próprio enterro. A doutrina da alma imortal. A doutrina da alma imortal é pelo menos tão antiga quanto Platão e é claramente demonstrada por ele. Acreditava que os seres humanos são essencialmente seres compostos, somos mais do que simples corpos, somos alguma coisa a mais, algo que é diferente quanto ao tipo. Uma alma incorpórea. Platão sustentava que, enquanto a vida durava, a alma era aprisionada no corpo. A alma não deixava, nem por isso, de ser uma substância, e como tal era capaz de sobrevivência independente de qualquer outra coisa. Outro aspecto crucial da doutrina de Platão era que a alma é a pessoa real, verdadeira ou essencial. O corpo da pessoa passa por mudanças e decadência. A alma, por outro lado, é a pessoa real. Logo, visto que é a alma que sobrevive à morte, a pessoa real é imortal. Pode-se dizer que nós sobrevivemos no nosso próprio enterro. Vamos ver a doutrina da reconstrução. Na sua forma mais pura, a doutrina da reconstrução é simples e clara. É o ponto de vista de que, após a morte, nosso corpo será ressurreto e nossa pessoa reconstruída. Há algumas diferenças importantes entre a doutrina da imortalidade e a doutrina da reconstrução. A doutrina da alma imortal sustenta que a nossa pessoa real escapa intacta na ocasião da morte, mas a doutrina da reconstrução sustenta que, por ter uma existência genuinamente humana, a pessoa, devemos ter um corpo, devemos ter uma forma corpórea humana para ser uma pessoa genuína. Este corpo é ressurreto ou reconstituído depois da morte por um ato de onipotência. Deus nos chama de volta para a existência e ficamos sendo pessoas imortais. Essa é a doutrina da reconstrução. Vamos ver a doutrina do homem sombra ou da pessoa mínima. A doutrina do homem sombra ou pessoa mínima é uma tentativa de captar os melhores elementos das duas posições anteriores. É interessante que este ponto de vista aproxima-se estreitamente do modo de entender do cristianismo ortodoxo. Tertuliano, um dos pais da igreja, defende uma posição semelhante a esta em De Anima. O teólogo e filósofo Tomás de Aquino, no ano de 1224 a 1274, defende por extenso uma versão desta posição no Tratado sobre a Ressurreição, na sua Suma Teológica. E mais recente, uma versão desta doutrina tem sido enfaticamente defendida por Paul Hellman. Esta posição alega que a pessoa real é um homem sombra ou pessoa mínima que é suficiente humano e corpóreo para que os problemas perenes da identificação, nós realmente sobrevivemos, ou de individuação, podemos distinguir-nos de outros após a morte, possam ser vencidos. Ao mesmo tempo,
O homem sombra ou pessoa mínima também é suficientemente incorpóreo e imaterial para não ter dificuldade em escapar ileso do corpo terrestre comum quando é enterrado. Vamos ver uma avaliação. Antes de passarmos a examinar os argumentos que os imortalistas têm dado em defesa da sua posição, talvez seja bom limitar o campo de doutrina a qual os argumentos serão aplicados. Defendemos a doutrina do homem sombra ou a pessoa mínima, mas discutiremos argumentos oferecidos em prol da doutrina da alma imortal, visto que tem se desempenhado um papel tão central historicamente em discussão filosóficas da imortalidade. Agora faremos aqui uma crítica à doutrina da reconstrução. A doutrina da reconstrução parece problemática por duas razões. Primeiramente, há o problema de identificação. Como podemos saber que as pessoas ressurretas e reconstituídas são idênticas às pessoas originais? Como é possível garantir que a pessoa reconstituída não é uma mera réplica ou uma falsificação brilhante? Duas respostas têm sido oferecidas geralmente. Pode ser argumentado que Deus infalivelmente garantirá que os tormentos do inferno e os prazeres do céu sejam outorgados para pessoas certas. Pode também ser alegado que a própria pessoa não deixa de saber se é original ou uma falsificação brilhante. Os oponentes da doutrina da reconstrução respondem que apelos a capacidades cognitivas e executivas da onipotência ou a suposta posição privilegiada da respectiva pessoa são inadequados. A questão crucial é a possibilidade de um erro honesto. A despeito de todos os nossos esforços, não podemos ter absoluta certeza que a pessoa reconstruída é a pessoa que alega ser. Mas Deus poderia ser envolvido num caso de identificação enganada? Uma pergunta. Reconhece-se que a pura onipotência não evitará a possibilidade do erro, mas Deus é mais do que a mera onipotência. Ele é também onisciente. E é verdade, de maneira que estes problemas não poderiam surgir. Em segundo lugar, uma doutrina da ressurreição ou da reconstituição exige de duas possibilidades na ocasião da morte da pessoa. A pessoa pode cessar de existir, ser aniquilada, até o último dia, sendo reconstituída naquela ocasião para desfrutar ou das bênçãos do céu ou dos tormentos do inferno. Semelhante posição parece ser excluída por aquilo que a Bíblia diz acerca do estado presente daqueles que morreram. Lucas 16, 19, verso 31, 2 Coríntios 5, verso 8, Filipenses capítulo 1, verso 23. Agora mesmo, ou estão com os bem-aventurados ou separados de Deus, ou a pessoa pode evitar estas dificuldades ao alegar que imediatamente após a morte o indivíduo recebe um corpo ressurreto ou reconstituído. Evita-se assim o problema da não existência ou do aniquilamento temporário, mas, ao fazer assim, cria-se outra dificuldade. As passagens do Novo Testamento que falam da ressurreição o fazem em termos de grupos e escatologicamente, isto é, no último dia, ao invés de individual e periodicamente. Daniel 12, 1, verso 2, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e 18, Apocalipse 20, verso 1, 10. Por essas razões, os cristãos rejeitam a doutrina da pura reconstrução. Argumento em prol da imortalidade. Os argumentos filosóficos em prol da imortalidade remontam ao tempo de Platão e Aristóteles, pelo menos. O argumento da simplicidade da alma. Num dos diálogos de Platão, o Fédon, Cebes, dos personagens principais, está preocupado porque na ocasião da morte da pessoa, a alma se dispersa ou se decompõe. Sócrates argumenta que tal não é o caso. Sócrates começa dizendo que somente certos tipos de coisas podem decompor-se ou desfazer-se. Aqui distingue entre coisas que são compostas e coisas que são simples ou não compostas. As coisas compostas sempre estão se alterando.
nunca são constantes. Do outro lado, coisas que são simples ou não compostas são mais provavelmente constantes e imutáveis. Se, pois, a alma faz parte deste último grupo, então é provável que a alma nem se altere nem se decomponha. Este argumento é baseado em duas suposições importantes. Primeiramente, as coisas que são simples são imutáveis e, em segundo lugar, a alma é simples. O argumento da analogia com as formas e ideias. Este segundo argumento é platônico na sua origem e estritamente ligado com o argumento anterior. Este argumento pressupõe a teoria geral de Platão a respeito das formas ou ideias. Platão ensinava que para cada palavra significante, tal como justiça, bondade, triângulo ou homem, há uma ideia ou forma correspondente e abstrata. Estas formas são entidades eternas, imutáveis, inteligíveis ao intelecto da mesma maneira que os objetos materiais são sensíveis aos nossos sentidos. Esta ideia representam classes gerais de coisas e ocorrências específicas destas ideias. Uma ação justa, um ato bom, um triângulo ou um homem. Participam da sua forma apropriada. Platão emprega esta teoria geral de duas maneiras para demonstrar que a alma é imortal. Primeiramente, a alma é a faculdade do corpo que conhece. As formas são os objetos reais do conhecimento. Além disto, todo conhecimento genuíno é certo. E a certeza é uma propriedade somente daquilo que é imutável. Visto que as ideias, as coisas conhecidas, são eternas e imutáveis, logo a alma que conhece deve assemelhar-se às ideias e ser eterna e imutável. Em segundo lugar, a alma é o princípio da vida e, portanto, é equivalente à forma da vida. A vida é incompatível com a morte, assim como a igualdade é incompatível com a desigualdade, ou a justiça com a injustiça. Nenhum princípio admite o seu oposto. A vida não pode ser vencida pela morte. Logo, Platão conclui que, visto que a alma, como a ideia da vida, está isenta da morte e é eterna, assim também nossa parte imortal não é destruída pela morte e existirá em algum lugar no outro mundo. Argumento da reminiscência. Este argumento também vem de Platão, que apresentou duas formas bem diferentes do argumento, embora a conclusão seja a mesma. Na primeira forma do argumento, Platão parte da premissa de que temos algum conhecimento de verdades a priori que não foram adquiridas nesta vida. Um exemplo deste tipo de conhecimento é a conclusão do Teorema de Pitágoras. A outra forma do argumento começa com a premissa de que todos nós possuímos certos conceitos e ideias tais como a perfeita igualdade ou a perfeita justiça. Estes conceitos não podem ter sido obtidos na nossa experiência presente, visto que nenhum deles é plenamente exemplificado nem incorporado nesta vida. Platão conclui que devemos ter tido conhecimento destas verdades em algum tempo no passado, antes da corporificação da alma. A alma habitava no âmbito das formas. Logo, Platão argumenta que a alma não somente sobrevive este corpo, mas sim o preexistiu. Os cristãos rejeitam este argumento porque envolve a crença da preexistência da alma. Crença esta que não acha apoio algum nas escrituras e é contrária à doutrina cristã da origem da alma. O argumento da racionalidade. Este argumento não é achado explicitamente nos escritos de Platão, mas as ideias centrais do argumento estão ali. No Fédon, Sócrates distingue entre as explicações fisiológicas para a atividade humana e os motivos que um agente tem para comportar-se de maneira que o faz. Não há, assim, se argumenta, nenhuma conexão necessária entre os conceitos de fisiologia e os motivos de um homem pelo seu